Neste Bitalk vamos falar com o Milton Simões, o homem finanças, desde imobiliário a criptoativos, passando pelo mercado bolsista e até colecionáveis como cartas Magic. Neste episódio vais saber como ficar milionário com o salário mínimo. O que é gratuito? Gratuito, não é? Porque eu não tenho aqui grande OPEX nem CAPEX, não há aqui grande espaço para ter grandes custos em fazer alguma coisa. Então eu lançaria um negócio próprio, começaria a loja no Instagram, custa zero ser viral. Eu já fiquei viral várias vezes com vários produtos diferentes, custa zero. O investimento é zero. Se vocês aprenderem a fazer conteúdo e não têm outra hipótese, o algoritmo ensina-vos, porque se não tiveram visualizações, o meu conteúdo é bom e ninguém percebe. Não, o teu conteúdo é uma bosta. Certo, se não tem visualizações... Certo? Ai, não percebem o artista que eu sou. Não. Portanto, era... Depois podemos falar nesse caso mais à frente, que é muito engraçado. Uma aplicação que eu lancei e logo no primeiro dia foi logo para o top das aplicações mais vendidas em Portugal. Okay. Com zero gasto de publicidade, zero. Certo? E podemos partilhar essa estratégia que eu acho que vai ser muito engraçada. Muito bem, Milton. Então o homem das finanças aqui no Bitalk, nós não podíamos deixar de começar por falar de finanças, obviamente, e de investimento. Mas estás a falar da autoridade tributária? Não, isto é o homem finanças dos investimentos, Milton. Muito bem. Olha, obrigado por teres vindo. Eu queria começar a nossa conversa sobre um tema que me faz muita confusão. Boa. Que é uma coisa que nós vemos tipicamente em Portugal. Quando eu conheço alguém que está a trabalhar numa área qualquer e por alguma razão tem um momento qualquer em que tem uma grande liquidez, portanto, ou vende uma empresa, ou por uma razão recebe dinheiro de algum sítio, a primeira coisa que me diz é: vou comprar uma casa. Uhum. Portanto, está intrinsecamente dentro da cabeça dos portugueses e na nossa Sim. cultura que quando tu tens riqueza, o investimento é imobiliário. Quaresma tinha uma frase que é: eu como bom cigano, não é? Gosto de investir em umas barraquinhas. Portanto, isto dito Só que por é nos ele. casarões, né? Isto dito, é claro, é óbvio, não é? Não sei, é um investimento mais fácil de perceber, não é? E há um dado estatístico muito engraçado na Europa, que os países com mais casa própria são aqueles que menos têm rendimento per capita. O PIB per capita menor são os países que mais compram casa própria, porque se calhar é um tipo de investimento que as pessoas Isso é conhecem. interessante. Mas isso é uma bola de neve, não é? Porque se toda a gente, ou se a maior parte das pessoas acredita que efetivamente o imobiliário Uhum, é o investimento mais simples e mais seguro, uhum, não é? Acaba por ser de facto. Claro, porque toda a gente Boa. investe no mesmo sítio. uhum. Está-se a ver o resultado. Não só por causa disso, mas está-se a ver. O português gosta muito de ter a casa própria. É uma coisa que ele vê, percebe, ok, está aqui, é tijolo. Eu sei, é terra. Sim, mas é um bocado básico. Isso terá a ver um bocado com a nossa iliteracia financeira, porque nós sabemos que Não, nós tem estamos no topo da iliteracia financeira na Europa, não é? Sim. E imagina, toda a gente tem um amigo que comprou uma casa por 100 mil e vendeu por 250 mil. Yeah. Ninguém tem um amigo que tenha investido em SP500 X e que depois mais tarde tenha vendido por uma quantia muito maior, ou uma ação, ou criptomoeda. Não temos esses amigos, não é? E nós somos muito fruto da nossa realidade. Claro, Milton, se estamos nós- todos a investir em real estate, não temos esses amigos, não é? Mas acho que pode haver aí uma outra explicação também. Força boa. Que é, como nós temos salários baixos, as Uhum. pessoas têm rendimentos baixos, o peso das rendas de casa ou dos empréstimos é muito elevado, Uhum. ok? Portanto, e as pessoas acham que em vez de estar a arrendar ou em vez de estar a pagar juros, melhor, Uhum. juros já tem que pagar se comprar Tem. a casa, não é? Portanto, mas Uhum. no fundo, então, em vez de estar a arrendar e pagar o dinheiro a outro, a um tio qualquer, um tipo qualquer que está a arrendar a casa, pagam o mesmo, não é? Uhum. Recorrendo ao empréstimo. Uhum. Ou menos até, às vezes pagam menos. Ou paga Eu menos. não creio que seja só um e no fenómeno. no final do dia a casa é dele. Portanto, tem um imóvel que pode vender e ainda ir buscar algum dinheiro. Eu não creio que seja só um fenómeno português. Nós conhecemos bem a realidade portuguesa, mas eu não creio que seja só um fenómeno português. Eu tenho a impressão que imobiliário é dos ativos que mais milionários cria no mundo. Mas eu acredito que muitas vezes seja sem querer. Ou seja, a pessoa comprou uma casa, não é? A casa está em nome dela, e entanto aquilo valoriza tanto, noutros países como os Estados Unidos, etc., que cria muitos milionários através da Real valorização da casa, não é? E se calhar muitos deles são sem querer e tiveram empregos normais, empregos comuns, mas foram aumentando. Nos Estados Unidos existe muito essa coisa de eu ganho um bocadinho mais, vou para uma casa um bocadinho melhor. Nos Estados Unidos, como se aqui não existisse, não é? Mas é um bocadinho isso. E se calhar acabam muitas vezes por ter um património de $1 milhão, às vezes até se calhar sem querer.
Mas também acontece nos Estados Unidos, aliás, há aquele caso bem conhecido e documentado da crise de 2008 em que havia strippers com 3 e 4 casas, não é? Certo? Uhum. Uma das partes responsáveis, não é? É que eu acho que no imobiliário as pessoas percebem bem como é que funciona e vem o jogo e eu quero aquilo, acho que é. Mas a questão é, o quão sustentável é? Porque nós vemos o mercado imobiliário está constantemente a subir, Uhum, não é? Porque todo o sistema financeiro, na verdade, está alavancado uhum. no No imobiliário. imobiliário. Qualquer banco empresta dinheiro para comprar uma casa. Uhum, Não te empresta dinheiro para criares uma empresa, uhum, não é? uhum, Nem para investir Nem para Uhum. investir noutra coisa noutro ativo. qualquer. uhum. Portanto, todo o sistema financeiro está montado de forma a valorizar os imóveis. Certo. Isso significa que os imóveis estão constantemente a subir. Uhum, E nós podemos ver claramente, se analisarmos a subida dos imóveis em contraste com a subida dos salários, uhum, os imóveis estão sempre a ganhar. uhum. Verdade. Isso significa que mais tarde ou mais cedo as casas vão ficar tão caras Uhum, em comparação com os salários que nós recebemos que isto uhum. tem que estourar. Bom, mas o mercado autorregula-se, não é? Vamos acreditar. Não sei, se as casas estão sempre a subir. Também não temos muita construção. Há muita coisa, não é? Esta discussão está farta de acontecer em todos os espaços, não é? Mas não é óbvio que vamos chegar a uma altura em que alguém com um salário médio em Portugal Não vai pura conseguir e casa. simplesmente não vai conseguir comprar uma casa. Não está a acontecer até. Já está a acontecer? Bastante. Não é? O Não salário médio em acabámos, Portugal só à volta de 1.200 não acabámos euros. com os vistos gold por acaso, não é? Porque as casas estavam a subir muito, com a entrada dos estrangeiros em Portugal as casas estavam a subir muito. Mas E aquilo, mais, havia aquilo uma dizem que previsão a influência engraçada. dos vistos gold foi muito pequena na subida das casas. E mesmo a subida que houve foi nas casas de mais gama média alta, né? Uhum. Digamos assim. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas eu não sei, eu vivo num sítio onde tem mais vistos gold do que pessoas como eu a viver lá. Pronto. Mas isso é porque tu vives num sítio especial. Mas pronto, certo, verdade. Tem microclima ali, mas tem mais vistos gold e são apartamentos. E tem mais vistos gold do que pessoas normais. Mas é verdade, médio, alto. É verdade, sem dúvida alguma, concordo. Mas e houve aqui já muitas previsões feitas, nomeadamente que Portugal tinha a maior bolha imobiliária e que seria a primeira a arrebentar, nomeadamente porque nós temos 15% com taxa fixa dos créditos. Antes do aumento, não é? Da taxa de juros, tínhamos 15%, mais ou menos. Eu confirmei os números, mas se não for 15% é 10 ou 5. Mas penso que seja 15% com taxa fixa e o resto variável, enquanto que na Europa era ao contrário. Era quase tudo fixo, aí tinha ali uma porcentagem mínima, 5%, 10, 15, uma coisa assim, com taxa O variável. que estás a dizer, desculpa, só para clarificar, é quando tu vais pedir um empréstimo para comprar uma casa, tu podes escolher se queres uma taxa de juro variável ou fixa. Normalmente a fixa é um bocadinho mais alta que a taxa corrente, mas a variável vai mudar todos os anos consoante a taxa Euribor E por isso é que há pessoas europeia. agora que pagavam 600 euros que pagam 1200, alguma coisa do género. Isso já não escolhiam a taxa variável, não é? Exatamente, isso mesmo. Pronto, e especulava-se muito que Portugal fosse o primeiro mercado europeu a arrebentar em termos de imobiliário. Não foi até agora. Até agora. Qual é a tua explicação? Porquê é que não foi? Sei, o português arranja maneira. E também o Estado Social aqui é um bocadinho mais forte, não é? E nós podemos não gostar tanto muito do peso estatal, mas moratórias, tanta coisa que tem Sim, ajudado. E o acho que o governo interviu para tem parar as coisas. intervido e está a ser mantido artificialmente, porque se não fosse mantido artificialmente era isso que acontecia. E o Tocha está a dizer e bem, que é, então mas não se vê que que até o governo arranjar uma medida para que Sim, mas percebes? os bancos No também. Mónaco aconteceu, o Mónaco tinha esse problema e há casas pós-locais nos mesmos prédios, é obrigatório, eu já não sei se ainda funciona assim, mas sei que houve uma altura que funcionava, casas pós-locais com uma entrada e casas a sério, salvo seja, não é? Para quem quer comprar por outro preço, com outra entrada do prédio. Agora, é esse o mundo que nós queremos? Eu não sei se é, mas é uma forma de resolver o problema, eventualmente. Certo? Mas o governo tem atuado. Respondendo à tua pergunta. Casas de primeira e casas de segunda Casas de no mesmo segunda, não é? sítio. No mesmo sítio, no mesmo prédio. sítio. Mas isso no nunca mesmo vai prédio. funcionar, Uau. porque assim, a dinâmica da cidade, a cidade tem uma dinâmica. E já agora, olhando por exemplo para a cidade de Lisboa, que é que eu conheço melhor, tu vais para o centro de Lisboa, não é? As casas já estão com um preço muito mais alto. Mas não é só as casas, é toda a envolvente do bairro. Uhum. Portanto, os cabeleireiros que se abrem já não cobram 5 ou 10 euros por corte, cobram 20 ou 30. Os restaurantes já não cobram 5 ou 10 euros pelo prato, cobram 20 ou 30. E portanto, toda a envolvente à volta do teu bairro vai mudando. É. Isso faz com que, mesmo que tu estejas numa casa, digamos, de segunda, pá, é incomportável o teu estilo de vida ali. Tu tens que mudar para fora da cidade. E por isso é que estás a ver tantas pessoas a sair de Lisboa e ir para os arredores.
Uhum. Não é? Portanto, Sem eu acho dúvida. que essa solução das duas casas Eu eventualmente. não estava a dizer que funcionava, só estou a dizer, dar exemplos de sítios onde o Estado atuou, não é? E o que para ti matematicamente é óbvio, e se calhar para mim também é matematicamente óbvio, que isto é insustentável, o Estado vai se calhar arranjar maneira disso ser sustentável. Ou não, e isto Mas não é rebenta. só o Estado, repara, Certo? eu ia dizer, os bancos também estão a contribuir para isso, não é? Tem medo. Tem medo, 2008 obviamente está não querem aqui ficar ainda. com as casas todas, não é? Nas mãos, portanto, então eles estão a renegociar para fazer taxas fixas, etc, não é? Portanto, mas lá está, estão a renegociar taxas fixas no momento de taxas altas, Uhum. vão ganhar à frente, Pois vão, claro que vão. vão ganhar à frente, não é? A casa nunca Novamente. perde. A casa está The lá. house always wins. Pois, mas isto é muito interessante ver estas dinâmicas porque nós cada vez mais olhamos para a economia e o sentimento que eu tenho é que nós estamos constantemente a pôr patches, como é que se diz? A pôr fita para colar as coisas que estão mal, não é? Não estamos a olhar para os problemas intrínsecos da nossa sociedade e da nossa economia, estamos simplesmente a corrigir os erros à medida que estamos a navegar. Desde, Isso vai dar asneira. desde 1239, não sei. Tens um ano ao calhas, não é? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Desde a Constituição de Portugal sempre foi assim. Se calhar a única forma, nesse caso concreto das casas que estamos a falar, a única forma de o Estado intervir com eficiência seria concorrer abertamente com o mercado em termos de assistência de casas. Com o mercado privado, estás a com o dizer, mercado não é? privado, ou seja, conseguir ter uma massa crítica de construção do Estado que pudesse levar a baixar os preços das casas e sobretudo do arrendamento. Não é? Uhum. Uhum. Portanto, senão, caso com tudo o resto são paninhos quentes. Isso era o mais. Acho eu acho que isso é uma coisa que quase a gente concorda, menos o governo, não é? Porquê que o governo não concorda? Pois não sei. Qual é o incentivo que o está a parar para isso? Não sei. Pode ser um investimento, não é? Muitas delas não estão em condições. Pode ser um Acho que investimento, é não é? dinheiro. Mas mesmo sendo do investimento, podiam pensar num processo qualquer que envolvesse os privados a recuperar as casas do Estado, não é? E também a ganharem alguma coisa com isso. Ou seja, pensarmos em termos económicos de Repara, incentivos para todos os atores. os grandes investimentos que o Estado faz são sempre investimentos com fundos da União Europeia. Uhum. Portanto, se não houver fundos da União Europeia para construir casas, eles não vão construir casas. Sabe qual é o maior consumidor de fundos da União Europeia? Quem? A entidade que mais consomos. IFP. O IFP, portanto, O Instituto de Emprego e Formação Profissional. Ok? Mas Agora, podemos especular aqui um monte mas de uma coisas, parte- não vale a pena a especulação. Espera, mas É uma- só um dado. Mas uma parte consome não para si, para a sua estrutura, consome para subsídios, para incentivos. para formações. Formações. Sem Formações. dúvida alguma, certo? Sim, aquelas formações que não servem para nada, já percebi. Uhum. Pois, a questão é essa. Isso. Quantas pessoas é que ficam realmente requalificadas com as Não formações? sei, não sei se já Pronto, nós estatísticas não tenho. Eu só tinha. Não somos as três pessoas certas para Certo, falar sobre não esse faço número. ideia. Mas fica a pergunta no ar. Não é? O que é que essas formações realmente no IFP trazem a pessoas que querem mudar Uhum. de qualificações e terem uma. Eu já dei algumas em vários momentos da minha vida. E do contacto que eu tenho tido depois, há muitos que até aproveitam. Depende, porque depende, são muitas coisas, não é? Agora, eu acho que pode ser uma boa solução porque nós precisamos de empregos de mão na massa, não é? De pessoas qualificadas para pôr a mão na massa, porque qualquer dia estamos como os Estados Unidos, em que não há, não é? Não há um eletricista, não há um canalizador, não há nada. Portanto, eu acho que tem um papel importante. Se está a ser bem gasto ou não, não sei. Tínhamos que analisar os dados e se eles estão realmente depois a ser inseridos no mercado de trabalho ou nem por isso. Não é? Também, Mas não sei. Essas profissões que estás a falar é realmente um dos maiores problemas, não só em Portugal, aliás, em toda a Europa, em todos os países de, digamos, primeiro mundo. Sim, mas a imagem que nós temos, que a maior parte das pessoas tem sobre as formações do IFP, é que elas não têm um nível suficiente para requalificar as pessoas. Uhum. Não vão Portanto, profundo o suficiente. Não se aprofunda. Se calhar é melhor dar menos formações, mas mais Será que os mais incentivos estão eficazes. colocados no lugar certo? Se calhar não, porque um dos problemas é que as pessoas que estão em formação não são considerados desempregados, não é? Isso é um péssimo Portanto, incentivo. É um péssimo incentivo, porque isso Para o Estado, neste Para o caso. para o Estado. Estado, não é? E depois a pessoa. Existem muitos que fazem mais do que uma formação e já estão a pensar qual é que é a próxima formação para eu não estou a dizer que é a maior parte, só estou a dizer existem Sim. alguns casos Pois, que eu sei, porque dei formação lá dentro também em vários momentos da minha vida. E às vezes apanhava-se as mesmas pessoas de curso para curso. Agora, pode ser porque não se conseguem colocar, é uma possibilidade, ou porque os incentivos são, ok, então vamos fazer a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima. Yeah.
E estás constantemente nesse loop e não estás Certo. realmente a pensar na tua situação e no teu futuro e na tua carreira. Repara, aí os incentivos estão alinhados das pessoas que querem fazer esse loop permanente e Os o incentivos do FP, não é? Aham. Porque eles também querem, no fundo, que ele não seja considerado desempregado naquele tempo. E ainda por cima podes gastar dinheiro que não é teu vindo da União Europeia para manter esse loop. Portanto, estão criados os Ficas bem nas incentivos. estatísticas. Estão criados os incentivos para nós termos esse processo. Péssimo sistema de incentivos. Bom, mas já fugimos para... É verdade, é verdade. Fugimos ao tema, mas eu queria aqui agradecer-te a ti por não teres fugido do Bitalk durante o ano 2023. É muito importante para nós saber que estás desse lado e prepara-te para o que aí vem em 2024. Uma coisa que eu te queria perguntar, Milton, tem a ver com... Nós estamos a falar aqui do investimento de imobiliário e tu falas muito sobre investimentos. Falo pouco sobre imobiliário, está bem? Se me exato. perguntarem quanto é que é o metro quadrado em Lisboa, eu não faço ideia. Eu percebo zero de imobiliário. Os fatores económicos, sim. Tudo o resto, Sim. não. O que eu queria perceber é, quando as pessoas vêm falar contigo, vêm-te como o homem das finanças, ou tu colocas-te como o homem das finanças, né? Portanto, Finanças. imediatamente as pessoas pensam em investimento. Uhum. E imagino que venham falar contigo sobre investimento. O que é o mais tradicional? O que é que vem? A pergunta que mais me fazem? Sim, à volta de Invista em investimento. quê? Até a minha mãe. Portanto, quanto mais investe, até a minha mãe, olha, tenho aqui este dinheiro, investe em quê? Não é assim que funciona, certo? Investe em conhecimento. Se a pergunta é essa, investe em conhecimento, porque tu tens que conhecer no que é que vais investir, não é? Há pessoas que pesquisam mais, sabem mais sobre o frigorífico que têm em casa e o televisor, quantos megapixels, não sei o quê, do que a última criptomoeda que compraram. É mentira o que eu acabei de dizer? Não é? Isto não pode acontecer. Isto é ridículo. Então, mas compraste porquê? Porque eu ouvi um amigo que disse que isso não é razão. É uma razão. Certo. Pode não ser uma boa razão. Boa. Gostei. Depende de quem é o amigo, não é? Certo. Se o Por exemplo, se amigo fosses for tu o a dizer-me o para Gary comprar Vaynerchuk, uma coisa certo. qualquer, eu ia lá comprar, Sim, né? eu sei. Por isso é que eu deixei de dar, Deixaste de dar dicas. sabes? Por isso é que eu deixei de dar dicas sobre coisas específicas e falo mais em coisas macro e o que é que são este tipo de ativos. Mas isso é menos clickbaitable, ou seja, vais ter menos views por causa disso. É verdade, porém, e Mas deixei porque num tu- dia em que correu mas tu- mal. exato, é isso Correu que eu bem, ia num dia em que correu bem, não foi que correu mal. bem. Aquilo correu tão bem que eu pensei, isto pode correr muito mal. Porque houve um que fez 30 mil euros, ele nunca tinha investido em nada e comprou um NFT. E fez 30 mil euros com esse NFT. E mandou-me a dizer obrigado. E o obrigado, não. Eu pensei, sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, isto nunca mais vai acontecer na vida, nunca mais. Que eu tenho uma taxa de acerto de 50% que já não é mau. Vamos supor, eu não sei que taxa de acerto é que tinha na altura, mas vamos supor 50% já não é mau. Foi sorte dele, porque se ele vê aquele post e não vê o próximo e foi só a única vez, não é? Ele vai achar que tu és Deus. Completamente. E Mas não só sou. daquela vez. Mas só Deus uma vez. E não sou. Certo? Nem de perto nem de longe. Não, e a probabilidade de alguém te dizer alguma coisa se perder é maior do que se ganhar. Uhum. A não Não é? ser que seja quando ganha muito, por exemplo, neste caso ganhou Ganha 30 mil muito. euros, vai dizer, né? Mas tipo, investiste 1000 euros e fizeste 2000, provavelmente não vais dizer nada. Uhum. Mas se perdeste 10 euros, Uhum. estás lixado. Verdade. Isso mesmo. Mas então, se não focas em dar dicas de investimento, focas em quê? Algumas estratégias, explicar as estratégias. Imagina, as estratégias incríveis. Quais são as estratégias mais básicas? Não, mais básica é dollar cost averaging, neste caso euro cost averaging, né? Portanto, é o chamado DCA, em Exatamente. que no fundo diz, tu nunca sabes quando é que uma stock ou uma criptomoeda, ou seja o que for, está em cima ou quando é que está em baixo, então tu não sabes qual é que é o momento certo para comprar, então vai comprando ao longo do tempo, assim vais criando uma média do teu preço de compra. É mais simples, mas se calhar é mais difícil. Porque a pessoa tem que admitir que é ignorante, Que não sabe. que não sabe, e isso custa muito a muita gente. Aliás, a maior parte de nós, não é? A maior parte de nós. Isso custa muito, ter essa humildade de eu sou ignorante, não sei quando é que isto está no voo mais alto ou mais baixo, vou fazer dollar cost averaging porque isto funcionou sempre. Há um dado estatístico muito engraçado sobre o SP500 em que mesmo antes de haver SP500. Portanto, o SP500 é um índice de... Desculpa. Não, é só porque às vezes há pessoas que não nos estão a seguir. O SP500 é um índice do mercado da Bolsa, da Bolsa de Valores, nos Estados Unidos, e que no fundo tem as 500 empresas mais valiosas ou com mais crescimento. Mais valorizadas. Mais em cada valorizadas. momento. Certíssimo, isso mesmo. E há um estudo feito desde que o mercado começou, em que não há ninguém que tenha mantido o índice durante 20 anos e tivesse perdido dinheiro. Eu penso que ajustado a inflação e tudo. Ou seja, alguém que comprou SP500, vamos e dizer, tivesse guardado durante 20 anos e tivesse perdido dinheiro. Não há ninguém. Dollar cost averaging então não há de certeza.
Mas o outro não tenho. O que tu estás a dizer é sem que fazer DCA. se eu há 20 anos atrás o mercado estava super quente, estava tudo super valorizado e eu fui e comprei 1000 euros na SP500. Na pior altura. Na pior altura. de todas. Esperei 20 anos, E não perdeste dinheiro. vendi e ganhei dinheiro. Exatamente isso. Certo. É o que diz o estudo. Certo? Mas ganhei o quê? Ganhei não, 1 euro? Não, tantos Sim, números de cor não. Mas há um Mas dado também mais quem é que está engraçado. disposto a esperar 20 anos para investimento? Ninguém. Mas imagina, eu acho que aí é que começamos mal, não é? As pessoas compram para vender e as pessoas devem comprar para ter. São duas filosofias diferentes. Eu falo muito isso na página. A maior parte das pessoas compra uma ação para depois pensar quando é que vou vender aquela ação. Não, a gente deve comprar uma ação a pensar: eu quero ter esta ação para o resto da minha vida, porque isto vai-me dar valor no futuro que vale muito mais. Ok. Não é? Certo? Portanto, eu acho que o princípio começa logo mal. As pessoas pensam que vão ficar ricas. Não? Eu acho que a gestão de expectativas é a coisa mais importante. Que é, então a gente acha que vai pôr 10 euros e vai tirar 100 sempre. Ou vai pôr 10 euros e vai tirar 10 mil euros ou 100 mil euros daqueles 10 euros que investiu. Na roleta, não é? Não, nem na roleta. Não, É isso. eventualmente. Exatamente. Mas é isso. Não eventualmente muito Deixa jogar raro. muitas vezes É na isso. roleta. É isso. Não é? E expectativas das pessoas sobre investimento, como sabem pouco, as pessoas sabem pouco, é mais provável que sejam enganadas, não é? Nós vimos isso com o estudo que eu pus das raspadinhas, não é? Quando ganhamos mais de 1500 euros, é mais difícil, a probabilidade de jogarmos em raspadinha é 3 vezes menor. E 1500 euros por mês não é um valor incrível de vencimento, não é? Estás a dizer as pessoas que têm salários mais altos jogam menos na raspadinha. 3 vezes menos provável jogar na raspadinha. Porquê? Porque já tens Mindset? O teu já tens raciocínio o suficiente. E não é, mas eu não queres perder? também é um bocadinho isso, não é? Mas eu acho que o raciocínio de literacia, até mesmo financeira, de uma pessoa que ganha 1500 para cima é diferente do raciocínio de uma pessoa que ganha 800 euros ou 750 Estás a dizer uma pessoa que ganha um salário desses já tem, digamos, um nível de conhecimento maior. à volta da, digamos, literacia financeira que o faz perceber que jogar à raspadinha é um desperdício de dinheiro. Ou pelo menos tem outros objetivos e sabe que não estar a alocar ali é estar a deitar dinheiro fora em princípio e aloca se calhar noutras coisas. Espero que sim, espero que seja isso. Não sei, isto é especulativo. Por acaso nós estávamos a falar há bocado do real estate, mercado imobiliário ser o maior investimento, Bora mas se lá calhar quando até eu não é percebo nada raspadinha. outra vez. Não, Pois se calhar é raspadinha, não é? Se calhar é. Pois, mas a raspadinha não é um investimento. Pois, a Claramente. questão é essa. São 100 mil É um jogo. um em cada 100 portugueses são patologicamente os dados inúteis que eu sei, mas vá, para o corte, que é para ficar bem. Um em cada 100 portugueses é viciado em raspadinhas patologicamente, segundo o estudo da Universidade do Minho, que uma vez disse Faculdade do Minho. Eu peço desculpa ter dito Faculdade do Minho, da Universidade do Minho. Portanto, um em cada 100 portugueses tem uma doença à volta da raspadinha. Exatamente. É daqueles que jogam 1 euro ou 2 euros, não sei quanto é que está a raspadinha, ganham e a seguir agarram nesse dinheiro para jogar outra vez. E não é só é mais 20% de outro, porque é 1,23%, uma coisa assim. Yeah. Uau. Portanto, e uma perna de outro em cada 100. Sim, porque não podia ser um quarto de cabeça de outro, não é? Olha, mas vamos voltar um bocadinho às bases do que estávamos a falar quando alguém quer começar a investir. Portanto, tu claramente disseste que uma das coisas mais importantes em que deves investir, especialmente no início, é na tua educação. Assim. Não é? Portanto, para saberes o que é que deves investir, o que é que não deves investir, qual é que é a lógica, não é? Como é que uma pessoa faz isso? Online? É que tu vais ao YouTube e tens milhares de gurus a ensinar-te sobre investimentos, não é? Como é que tu consegues separar o que é realmente útil do que é que está a vender o seu próprio peixe? Boa, 5 estrelas. Eu acho que devem cobrar, por exemplo, aos influencers digitais, que é uma Como espécie tu. que não presta para nada. Isso é daquelas coisas, eu posso fazer piada porque eu próprio sou, portanto não vou ser cansado por dizer que os influencers não valem nada. E quando ele diz qualquer coisa, perguntar: então, mas porquê? Onde é que está escrito? Isso é importante. Põe estudos, não põe estudo, não é? Isso é importante. Se não disse com base num estudo, disse porque sim, então se calhar, né, há que não ter em conta aquilo. Ou se ele partilhar a carteira, que acontece, muitos influencers partilham a carteira de investimento, o portfólio, e a pessoa tem ali um tracking do ano, 2 anos, 3 anos, seja o que for. Olha, agora é um bom tracking. Histórico, não apanhou só o bull market. Portanto, agora é um bom tracking. O que aconteceu? O que é que ele fez quando o mercado começou a descer, não é? Sim, porque tu tens muitas pessoas, especialmente na área de cripto, não é? Portanto, tu estás muito envolvido na parte de investimentos na área de criptomoedas, blockchain, NFTs. Especialmente na área de cripto, tu tens muitos influencers que se enchem
de um token, vamos ligar, não é? Lançamos agora o token Bitalk na blockchain. E eu e o José estamos cheios de tokens Bitalk, né? Então estamos constantemente a dizer, pessoal, epá, o token Bitalk é que é bom, vocês é que deviam comprar isto. E todo o público começa a comprar, né? A nossa audiência, e nós por trás estamos a vender. Certo. Mas isto é que é bom. Porquê? E depois a resposta. Vocês percebem a resposta ou não percebem a resposta? Se não percebem, não investem. Se perceberam a resposta, vem. Então, mas há alguma coisa que eu ainda não tenha aqui percebido muito bem. Como é que funciona? Qual é que é o tokenomics disto? Não é? E analisem. Pois, mas as abordagens podem ser muito diferentes, como tu sabes, não é? Ou seja, tu podes ser convincente na tua análise. O que é que isto vai ser? Exatamente, mas podes ter um argumento completamente contrário que tem a mesma razão de ser, não é? Ou seja, em bom rigor, esse tipo de investimento é sempre um grande risco. Portanto, as pessoas têm que ter consciência disso. Sim. E tu classificas os investimentos em criptoativos, obviamente, como alto risco. Claro. Não, mas eu gostava de justificar, porque repara, todas as análises dos investidores são normalmente análises racionais. E todas as decisões dos investidores realmente são decisões emocionais. Portanto, o papel das emoções não entra no raciocínio, não é? E é a emoção que leva os mercados a cair e a subir. Sem dúvida. Portanto, isso é absolutamente imprevisível, não é? Tu tens uma sensação de medo no mundo por causa de qualquer coisa, qualquer acontecimento, e cai tudo, não é? Portanto, sai um relatório que não tem nada a ver, até é lateral, mas que inspira alguma confiança, e começa tudo a subir e não faz sentido nenhum também, não é? Concordo plenamente. Os meus 3 melhores investimentos, ou os meus 4 melhores investimentos do ano passado, eu nunca mais vou ter um ano em que os meus 4 melhores investimentos foram swing trades. Foram coisas que eu não tive durante muito tempo. Swing trades. Ok, agora em português. Semanas, meses no máximo. Teve pouco tempo nas mãos esses investimentos, esses ativos. Que foram 2 shorts que eu faço, um ao mercado nos 2 primeiros anúncios de aumento da taxa de juros, que me impediu, quer perder dinheiro com a criptomoeda, quer perder dinheiro com as ações, 2 vezes seguidas, as 2 em direto. Curiosamente estava a fazer live, não é? Portanto está documentado, é verdade. Disse que ia fazer antes de fazer e fiz. Esses 2 shorts, alguns NFTs incríveis e também algumas ICOs também incríveis. Não vai haver mais nenhum ano assim. Acho que não vai haver na minha vida. Eu acho que não vai haver mais nenhum ano em que isso aconteça. Porquê? Porque o SP500 estava todo em baixo, acabou o ano em baixo. A maior parte das moedas acabaram também o ano em baixo. Portanto, houve muita coisa a terminar o ano em baixo, e para mim foi um bom ano, curiosamente, mais à custa de short selling. E eu que nem sou um short seller, não sou de maneira nenhuma. Agora, o short é apostar contra o mercado. Isso. Mas isso que tu estás a dizer está mais perto de trading do que investimento a longo prazo. Sem dúvida. Mas era então, há uma diferença entre estes 2 tipos de investimento, só para as pessoas perceberem. Existem as pessoas que são considerados os traders, existem traders praticamente ao minuto, não é? Portanto, são pessoas que estão a olhar para o stock. 90%. Especuladores. Eu tenho esses dados. Queres os dados? Quantos é que perdem dinheiro? Queres os dados todos? Dá-nos lá os números. Então, 4 estratégias. Scalping, que é minutos, segundos. Chama-se scalping. Portanto, é como tirar os scalpers. Exatamente, isso mesmo. Day trading, que é normalmente horas. Ou seja, um dia no máximo, 2. Day trading. Swing trading, de um dia a semanas, vários dias, semanas, eventualmente um mês, da regra geral no máximo um mês. E buy and hold, que é os long term. Depois, quase é que perdem dinheiro. Scalping, e segundo um estudo que eu... O scalping é os mais rápidos. Comprar, vender. 85% a 98%, depende do estudo. Dos traders. Então, entre 85% e 98% perde dinheiro. Ok. Estamos a falar a perde em que... Anualmente sempre, estamos a falar de qual operação? Retornos anuais, não é? Negativos. É dizer, eu começo com 1000 euros, faço trades a cada minuto, 98% ou 90% de probabilidade de perder dinheiro. A longo prazo ou a médio prazo, 98%, 85%. Tu não estás a dizer que é anualmente, não é por operação. Não é por operação, não. Dos traders perde dinheiro, portanto, retornos anuais negativos. Portanto, a média de todo retornos um ano. anuais negativos. Isso é assustador. Sim. Day trading, 75% a 90% perde dinheiro, depende do estudo também. Há estudos de 75%, outros 90%. Portanto, ainda estamos mesmo que seja só horas, ainda estamos aqui, a maior parte deles continuam a perder dinheiro largamente. Swing trading, 39% a 60%. Ok, estamos sempre a baixar. Quem mantém mais de um ano, de 0,1% a 25%. Depende. De 0,1%
a 25%. Agora, esse 0,1 é o SP500, a estratégia do SP500 buy and hold mais de 20 anos. Está bem? Ok. E estamos a falar de investimento na área de criptomoedas ou em geral? Não, estamos ações, no mercado. ações aqui. Ações Mercado incluídas? de ações. Uhum. Uau. Incrível, não é? Mas depois dessas estatísticas todas, ainda é mais incrível para mim pensar naquele dia em que tu, Milton, se sentou num sofá e disse: eu não vou trabalhar para um banco e receber 2000 e tal euros por sabes? mês, É verdade. né? Eu vou decidir o que é que eu vou trabalhar e eu vou para estes 98% de probabilidade de falhança. Que Não, raio mas de eu não decisão faço. foi essa? Mas eu não faço. Não faço. Não é nada disso que eu faço. Ok. Zero. Não, ele está nos 60%. Não. Só faço investimento a longo prazo. Ali o que aconteceu. Agora, tu deves bater os swings que tu percebes. E de repente há alguns swings que tu percebes. E esses swings vamos aproveitar. Portanto, tu consideras-te mais um investidor long term Sim. e às vezes desces mais para o swing, ou seja, um trade de semanas, digamos Normalmente assim. com opções de compra e de venda. Mas Mas agora. para pôr na pausa, por exemplo, imagina, tu sabes que vai haver uma parte, vai haver muita volatilidade do mercado. E tu queres pôr os teus investimentos em pausa. Aí os CFDs ou as opções podem ser uma boa resposta para pôr os teus investimentos em pausa, porque tu não queres sofrer aquela volatilidade daquelas horas de irracionalidade do mercado. E não queres, e pode ser para cima ou pode ser para baixo. Mas tu estás longo numa posição, estás short na outra, tu não perdes. Percebes? No fundo o que eu fiz foi, nesses dois shorts, foi bloquear a minha posição, só. Foi proteger aquilo que tu tinhas, não é? Só. Proteger da E incerteza. assim, podia correr mal e eu podia não levantar a taxa de juros, não fazer o primeiro aumento da taxa de juros, nem fazer o segundo aumento da taxa de juros nas vezes em que eu fiz. Podia. Pronto, eu perdi a valorização, eu estava bem com isso. Mas a probabilidade de subir a taxa de juros e descer os meus investimentos era muito maior. E eu estava a ver o mercado todo eufórico ainda porque tínhamos de um bom market incrível. Assim, os gajos estão longe da cabeça, isto não anda sempre para cima. E uma coisa boa do aumento da taxa de juros é que tem menos impacto à medida que há mais aumentos da taxa de juros. Ou seja, o primeiro aumento tem muito impacto, o segundo tem um impacto ainda grande, o terceiro já começa a diminuir, o quarto por aí adiante, etc. E eu, o primeiro e o segundo impacto não queria levar com eles. Uhum. Esse foi o meu raciocínio. Portanto, tiveste uma leitura de mercado e viste ali uma oportunidade, digamos. Esse foi o meu raciocínio. Podia ter corrido mal. Epá, não ganhava menos, valorizava menos. Mas ainda assim a minha pergunta mantém-se, que Boa. é entre ires trabalhar por Não um foi salário, essa. Mas não foi essa a escolha. entre ires trabalhar por um salário ou viveres de investimentos. Foi essa a Certo? Não, Então ouviste explica mal. lá. Tiveste bem, mas ouviste. Mas apanhei uma Tiveste parte. muito bem. Não, foi quando eu fiz esta página. A dúvida era essa. Eu fiz a pergunta errada quando ficámos em Covid. Não é? Fiquei em pânico porque eu dava aulas, sempre dei aulas. Todos os negócios que eu tinha era à volta das aulas. E pensei assim: isto. E Não há agora? mais aulas. E agora não há mais aulas, não é? Tudo em confinamento, não há mais aulas. E agora parece fácil, não é? Formação à distância está-se mesmo a ver. Quem é que estava a ver? Ainda mais com a maneira como o nosso Estado, por exemplo, e havia muitas formações que eram formações certificadas, não é? Portanto, mexe com o processo de certificação. Quem é que estava a ver o Estado a adaptar-se tão rapidamente e dizer não, pronto, as aulas podem ser à distância? Ninguém estava a ver isso naquele momento. Uhum. Eu vendia muita formação que era formação certificada. E, portanto, tinha que cumprir com as entidades reguladoras. Uhum. Certo? E eu vi a minha vida mesmo a andar para trás. E eu pensei, já são tantos anos disto, pá, isto sempre deu, estou tão bem. E agora vou ter que arranjar aqui outra coisa. E fiz a pergunta errada, que às vezes as pessoas fazem a pergunta errada, que é, qual é que era a minha profissão de sonho? Se eu tivesse que começar hoje, qual é que era a minha profissão de sonho? E fiz para isso. Ok, chamaram-me para o banco, ótimo, 5 estrelas. Mas eu depois pensei, não é qual é que é a profissão de sonho, é o que é que eu quero fazer. Tu pensaste que no banco podia ser a tua profissão de sonho porque estava ligado ao financeiro. Quando eu pensei qual é que é a minha profissão de sonho, se eu passasse um dia inteiro fechado num sítio a fazer uma coisa, o que é que seria? Isto seria. Um banco? Análise quantitativa? Ok. Amo. De morte. E Adoro. o que é que te Tenho fez, pena de não o que é ter que mais te fez tempo a fazer. perceber que uma coisa é o emprego, outra coisa é o que tu vais fazer para o resto da tua vida? Quando ele disse que a proposta eram 10 mil euros por mês, e eu pensei que com 10 mil euros por mês não me governo. Governava, mas e não quero desrespeitar ninguém, como é óbvio, porque 10 mil euros dá para muita coisa. Mas não era o vencimento Não que eu era a estava tua habituado, não é? expectativa. Aham. Nem de perto nem de longe. Mas será que o problema estava. Já agora vamos puxar outra vez Boa. o alinhamento Mas fazer psicanálise? Não, o alinhamento de incentivos, que é tu gostas muito de análise, né? Financeira, Quantitativa, desculpa. Quantitativa. E gostas de fazer investimentos. Certo. Isso significa que tu estavas, na verdade, se calhar inconscientemente, à procura de um trabalho em que a tua remuneração te tivesse de certa forma ligada aos teus resultados. Isso era incrível.
não é? Em que tu dissesses, em que o banco dizia assim: olha, está aqui um fundo de 1 bilhão, vais investir os fundos do banco e vais receber 0,1% de todos Isso os era lucros incrível. que fizeres, né? Isso provavelmente até te podiam ter dito: olha, nem sequer tens salário, recebes 0,1% de tudo o que É ganhas. incrível. Tinhas aceitado na hora. Tinha, sem dúvida alguma. Né? Mas já viste, é engraçado como isto tem tudo a ver com o alimento de incentivos. O que aconteceu ali foi, se calhar, o trabalho que envolvia até era uma coisa que tu gostavas, mas o que te iam pagar Não dava. de longe fazia sentido, e tu mais valia agarrares em 20 ou 30 mil euros teus e ires fazer tu os investimentos, o mesmo que ias fazer no banco, e no primeiro mês já fizeste 20 mil euros ou 5 mil euros. Mas isso tem a ver com a avaliação das competências que ele pode trazer, não é? Ou seja, ele tinha consciência de um conjunto de competências que tinha e que podia trazer ao banco, e o retorno que tinha da influência que ele estava a ter no negócio do banco era muito reduzida, não é? Face àquilo do benefício que ele estava a dar. Que o banco ia ganhar, né? Não é? Portanto, e acho que esse desincentivo, como tu disse, esse desalinhamento, não é que provocou dizer: isso não faz sentido, então vou procurar usar a minha competência noutro lugar qualquer em que eu possa beneficiar mais daquilo que eu sei. Possa receber mais da mais-valia, né? Porque na verdade, com as tuas decisões no banco, se calhar o banco ia ganhar milhões de euros. Provável. E tu Quer estás acreditar que sim. E tu estás a receber 2 mil euros por mês. Qual é o sentido disso? E imagina, e já foi depois dele e Faco responsável, porque a primeira proposta não chegava aos 2 mil. Isso já foi um favorzinho que eles te fizeram. Ele assim: olha, eu gostei mesmo porque todas as entrevistas o que eles me iam contratar para fazer eu já tinha feito. Já tinha feito porque eu tinha os programas todos feitos e não sei o quê. Então passei as entrevistas todas. Foi uma coisa muito engraçada. As entrevistas passaram-se à distância. Eu passei as entrevistas todas a fazer share screen. Olha, tenho isso. Olha como é que eu fiz. Olha como é que... E eles pensaram: isto nunca aconteceu. Este gajo é perfeito, não é? Isto nunca aconteceu. Mas mesmo assim, olhando para ti e pensando, Não era o que mandava. este Não era o que gajo é mandava. perfeito, eles não conseguem dar as condições para atrair o talento que eles precisam. Não, mas imagina, Isso é curioso. a atração de talento é uma coisa muito engraçada. Eu vi aquele podcast que vocês fizeram, incrível. Eu não me lembro o nome do rapaz, provavelmente imenso. O Mas que diz. tinha o gorro cor-de-rosa. É o Borgo. Incrível, incrível. E repara, nós temos muitos bancos a virem para Portugal para pagarem menos pela mão de obra. Se fosse outra pessoa qualquer, se fosse um inglês para a mesma posição que eu ia, ganhava entre 5 mil a 8 mil euros por mês. No mesmo banco? No mesmo banco. Na mesma posição. Na mesma posição. Holy shit. Eles vêm aqui, vêm explorar a mão de obra qualificada, porque a gente, já não exportamos tantos licenciados. É verdade, já não é preciso. Já As não empresas cá? vêm para cá e fazem cá a sede. Ou trabalham à distância. Ou trabalham à distância. Pois, mas eu acho que esta questão que nós tocamos para mim é super, super relevante. Aliás, há um pensamento que nós podemos ter muito simples que tem a ver com os CEOs das grandes empresas. Nós fomos analisar quando um CEO é contratado para uma grande empresa. Estamos a falar de empresas tipo Tesla, Amazon, Microsoft, sei lá, e empresas muito grandes. A verdade é que um CEO que esteja certo 1% das vezes mais do que outro CEO vai acabar por ganhar tudo, porque estas empresas querem angariar os melhores. E um CEO que esteja numa Microsoft e tome decisões 1% de vezes mais, 1% de vezes certa mais do que outra pessoa, a pessoa que eu estou a dizer, vai ter o trabalho garantido, porque esse 1% de vezes que ele acerta, para aquele negócio representam milhões e milhões. De acordo. Não é? E, portanto, e essas empresas conseguem criar os incentivos para começar a atrair os melhores. Nós sabemos que alguém que esteja à frente do Google e seja CEO do Google, provavelmente é dos gajos mais bem qualificados para estar ali, não é? E da Microsoft. Os mais bem pagos do mundo. E mais bem pagos. Mas depois, nas outras empresas, como é o caso dos bancos que estavas a dar, não são capazes de criar estes incentivos para atrair os melhores. Ou no Estado. Nem quer falar do Estado. O Estado é outra Mas desgraça. não é? Sim, mas O isso tem Estado a ver, ainda é pior. mas isso tem a ver com outra coisa. Isso tem a ver precisamente com a nossa grande incapacidade, nós seres humanos, em ajustarmos rapidamente as regras e os processos às alterações que vão sendo feitas. Não é? Portanto, alterações, estou a falar todo o Tudo. tipo de regras, não é? Processos, regras, leis e por aí fora, não é? Porque nós criamos tudo isso para podermos entender de alguma forma, não é? Ou seja, para haver uma regulação, entendimento de regras de funcionamento, etc, etc. Só que as pessoas evoluem. O pensamento é muito rápido, não é? As ambições também evoluem, as tecnologias evoluem, os valores evoluem, mudam Pois muito, é. não é? Verdade. Tudo o que foi construído, essa teia toda, torna-se um empecilho, não é? Que não permite que as coisas mudem, que sejam adaptáveis. A burocracia interna. A burocracia interna, então, tu tens grandes ordens. Porquê é que as startups são muito mais ágeis?
porque claro. não têm isso estabilizado, não é? Portanto, as grandes problemas, empresas já têm esse problema, porque já criam estruturas muito pesadas e que também não conseguem mudar com facilidade. O Estado é outro exemplo. O Estado é gigante, tem múltiplas funcionalidades, tem múltiplas controles, etc. E aquilo não muda, aquilo fica estático. Aquilo com o tempo vai enriquecendo e ficar uma pedra. Não há hipótese. Mas tu tens empresas grandes que são super ágeis e inovadoras. Boa. Porque conseguem Por exemplo, criar Tipo estruturas. a Tesla. Sim, sem dúvida. Porque conseguem. Para já a Tesla é uma empresa com uma. Lá está. Porque essas empresas, primeiro, têm um poder muito centralizado. E qualquer Isso é uma decisão. forma simpática de dizer que uma quem manda é o ditadura, Musk. é uma É uma ditadura. ditadura. E qualquer decisão, não é? Tem uma repercussão muito rápida, ou seja, tem muito menos estratos de comando. Certo. Burocráticos. E Certo. qualquer decisão tem um impacto logo imediato em toda a estrutura. Certo. Esse primeiro. Depois provavelmente tem muito menos processos, Uhum. sobretudo processos de decisão, que são os piores, não é? E tem uma outra coisa que é o nome de cada decisão fica lá. Tem que haver um responsável para cada uma das decisões. Obrigatoriamente. O Musk tem que saber, Accountability, né? o Musk tem que saber quem é que vai despedir. E despede. Mas esse é um problema, que no Estado não há essa responsabilização. Não. Porque cada um está a agarrar-se à decisão do outro, não é? Uhum. Portanto, eu no Estado, para fazer uma assinatura a dizer que aprovo, tenho que ter previamente a aprovação do outro fulano, que põe a cabeça a dizer, e esse do técnico e por aí abaixo, não é? Uhum. A dizer que tem que se fazer isto, tem que se fazer isto. E depois tens É muito curioso quando a gente olha para os papéis da administração pública, do processo de decisão. Então tens uma folha em que há uma data de assinaturas, não é? Com datas em que aquilo vem por aí abaixo. Ou seja, as decisões, há uma corresponsabilização de um manancial de gente que acaba por não dar autonomia a ninguém para tomar decisões. E não dá responsabilidade a E ninguém. ninguém fica responsável. Porque todos se vão escudar com a assinatura anterior. Portanto, mas isto também tem a ver com um bocado a sociedade e a comunicação social quer sangue. Qualquer coisa que eles acham que foi mal decidido, Não são os que querem. não é? Eles não querem sangue. Querem sangue. Não, nós é que queremos sangue. Sim, O culpa é nossa. exatamente. Nós queremos sangue e a comunicação social dá-nos esse sangue. Eu não sei, eu às vezes sinto que a comunicação social, nós já temos tanto sangue e às vezes já não queremos mais sangue, mas eles metem ali mesmo uma poça de sangue, só mesmo para Não se dá chamar. vontade de ler, que eu vejo o título assim. É por isto que eu não leio, porque dá mesmo vontade. É. E eu acho que tem a ver com o alinhamento de incentivos, já falámos disto aqui várias vezes, o que é que os jornalistas são incentivados a falar e o tempo que são incentivados a investir num determinado tema e não ser só copy-paste da agência Luz ou de quem foi que escreveu aquela notícia. Mas se nós formos analisar de forma dura e crua o conteúdo que passa num telejornal das 8 da noite às 9:30 da noite, Porque 5% dali aproveita-se. Porque a missão da informação na televisão, genericamente, estou a falar genericamente, não quer dizer que não haja bons exemplos, é segurar a audiência. Não é passar informação às pessoas, não é informar sobre o que é que se passou, é segurar a audiência. Os influencers têm esse problema também, não é? É aí que eu queria chegar, ainda bem que tocaste nesse ponto, porque era aí que eu queria fazer o paralelismo, que é o mesmo se aplica ao conteúdo que nós temos na internet. E se nós formos ver a maior parte do conteúdo que é produzido na internet, de forma crua e dura, é lixo. Sem dúvida. E quando alguém se vai tentar informar e aprender sobre investimentos, ou aprender sobre negócios ou startups, não é fácil encontrar o que é o conteúdo bom. Porque como tu estás a aprender aquele conteúdo e não és ainda um expert, tu também tens dificuldade em perceber se aquele gajo está a falar uma coisa de jeito ou se aquilo é tudo treta. Né? Então nós vivemos Normalmente é superficial, esse é o problema, não é? Mas tem que ser, isso é um problema só não é superficial. A probabilidade de não ser superficial aumenta com a quantidade de tempo do conteúdo, não é? Em plataformas como o TikTok ou o Instagram é impossível não ser superficial. Os vossos cortes são superficiais, como é óbvio, como Certo. os meus cortes são superficiais, certo? Porque não há outra hipótese. Aquilo é muito superficial e aquilo aplica se calhar numa situação específica e depois não se aplica noutras 10. E vocês explicaram no podcast das outras 10 em que não se aplicava, mas a pessoa não vai apanhar as outras 10 em que não se aplicava, vai apanhar aquela. Vocês disseram que isto era assim. Olha, eu tentei isso e isso não deu. Como já uma vez disse num Bitol, que as oficinas vão desaparecer. E nós pusemos o shirt no TikTok, só ele a dizer as oficinas vão desaparecer. Saiu o contexto mecânicos. para trás, não é? Como imaginas, Tão giro. eram só chave de fendas a voar no TikTok. Na nossa direção.
Chaves depende das chaves inglesas. Mas a verdade é que nós, nessa conversa desse Bitalk, tivemos um raciocínio que nos levou a chegar a essa conclusão, não é? Um raciocínio complexo, mais profundo, que não dá para consumir em 15 segundos ou num minuto. E na nossa sociedade que nós vivemos, que é tudo cada vez mais rápido, e os mídias também sofrem disto, e os influencers também sofrem disto, eu preciso de captar a atenção das pessoas, mas as pessoas não têm mais que 30 segundos de atenção. O que é que eu vou fazer? Vou estar a explicar as bases de porque é que isto acontece? Um truque que eu utilizo bastante, ponho sempre o estudo ou uma coisa assim nos comentários. É uma forma de me proteger. Espera aí, mas se as pessoas querem consumir as coisas muito rápido, não vão ver estudo nenhum. Ninguém vai carregar isso. Tu pões lá como argumento e dizes, até podes, em alguns casos, pôr um PDF vazio. As pessoas veem que tem lá um estudo. E ficam convencidos que isso era incrível. Ou com uma frase qualquer para ganhar qualquer coisa. Sabem que eu já tive na política, depois curei-me, mas já estive na política e não quero falar sobre isso. E posso falar, estava a brincar. Estás a falar já. Sim. E eu tinha um colega que uma vez apresentou uma moção em que a única coisa que diziam eram um monte de folhas, só dizia moção, porque eu sabia que ninguém ia ler aquilo. Eu propus a moção e a moção foi de facto ser votada e tudo, porque ele depois foi apresentar a moção e disse o que é que era. Portanto, isso era incrível. Já foi há muitos anos. Mais de uma década. Já foi há muitos anos, mas deixa lá que está igual. Não faço ideia como é que está. Agora tem alguém que é obrigado a ler as moções. Agora se calhar tem. Agora passa pelo chat GPT e pede mas até acho que era interna, ter parágrafo. uma moção interna, até acho que era dentro do próprio do partido e tudo. Mas isso é uma realidade que eu acho que as pessoas têm que ter noção quando vão à procura de conteúdo e tentarem perceber isso, que é os influencers que estão a ouvir ou as pessoas que estão a ouvir, que estão a criar o conteúdo, tentem perceber um bocadinho mais da envolvente, não é? Por exemplo, nós aqui gravamos episódios de 1h30 exatamente porque é a única forma de nós irmos mais a fundo nos temas, não é? Agora se quiserem ver os certos deste episódio que nós estamos a gravar no TikTok por 1 minuto, sim, vão aprender qualquer coisa, mas é um bocado clickbaitable, não é? Claro, sem dúvida alguma, concordo. Olha, então voltando aqui um bocadinho aos investimentos, há bocado estavas a falar de umas regras básicas, nós já falámos algumas coisas básicas sobre investimento. O que é que eu queria também que inspirar algumas pessoas que têm curiosidade em iniciar os investimentos e falarmos sobre algumas coisas que são o mais básico a ter em conta. Obviamente, quando queres investir em alguma coisa, convém perceberes essa coisa, não é? Portanto, a área em que vais entrar, queres investir em stock da Tesla, ótimo, tenta perceber como é que funcionam os carros elétricos, o que é que para ti é o futuro, o que é que vai acontecer à Mercedes e à BMW, não é? E portanto aí começas a ter mais dados para começares a tomar decisões. O que é que tu dirias que são outras coisas essenciais para uma pessoa que quer começar a investir e não é só real estate? Imagina, há livros que têm várias estratégias até, e se calhar às vezes ajuda a perceber. Há bons livros que têm várias estratégias. Há um que chama-se Unknown Market Wizards, que são pessoas que têm resultados extraordinários com estratégias até fora do normal, mas nós ao percebermos esses outliers, percebemos qual é o raciocínio que está por trás da estratégia deles e percebemos também o normal, o que é a estratégia normal, porque é sempre em contraste com o que é normal fazer numa situação destas de investimento. E acho que temos muito a ganhar. O livro é um ser humano a falar para outro ser humano, não é? E acho que tem que escolher o ser humano que é o interlocutor, neste caso o que envia a mensagem, e acho que é uma excelente forma de escolher. Tem vários livros, mas Unknown Market Wizards ou qualquer um da série Market Wizards vocês podem ler e ter ali um flavorzinho de várias estratégias para nós percebermos também, porque se calhar há pessoas que vão se identificar mais com um tipo de estratégia, porque imaginem, SP500 é incrível e eu sei que isso existe muito nas páginas de finanças. SP500, Dollar Cost Averaging SP500, porque é o que o Warren Buffett diz, que se eu não perceber nada do mercado é isto que eu devo fazer. É verdade, tudo isso é verdade, nada contra. O Warren Buffett disse mesmo isso e é verdade. E é verdade. Ok, pelo menos os dados até agora, em quase 100 anos de informação, dizem-nos isso. Okay? Não quer dizer o Buffett já tem quase 100 anos, portanto. É verdade. No entanto, uma pessoa que sempre investiu em certificados de aforro vai comprar um SP500 e aquilo desce 3 ou 4%, fica com o coração nas mãos, cá tem um ataque e morre. Não é? Portanto, se calhar convém a gente saber qual é que é o nosso perfil de investidor. E há muitos testes que se podem fazer de perfil de investidor válidos e os bancos até disponibilizam de forma gratuita. Portanto, façam um teste de perfil de investidor e saibam qual é que é o vosso perfil. O teste de perfil de investidor normalmente classifica-te sobre qual é o risco que tu estás disposto a correr. Vai de conservador a agressivo. Conservador, moderado, agressivo. E depois portanto, vamos ver mais ou menos assim no espectro. Tens as pessoas mais conservadoras, que têm mais receio, normalmente vão para instrumentos públicos, normalmente dos Estados, como certificados de aforro, ou tesouro, ou dívidas
se calhar menos, né? Depois vão externas. evoluindo um bocadinho, se calhar vão já para stock market. Uhum. Diria que se calhar é o próximo mais seguro, né? Índices primeiro, depois se calhar stock market, ações avulso e Bitcoin eventualmente ou algo do Bitcoin género. deve estar lá no extremo, Sim, né? O agressivo. extremo oposto do agressivo. Mas imagina, Quer dizer, mesmo assim, para quem sabe de investimentos de cripto, o Bitcoin é provavelmente o extremo mais seguro, sim, sem dúvida alguma, né? não, sem Dentro dúvida do mundo alguma, de não. cripto. E o edge que serve tem utilidade até instrumental, não é? Sim, mas estava a dizer, as pessoas às vezes nós pensamos Bitcoin, colocamos na zona de investidor mais arriscado, mas alguém que investe na área de criptomoedas ou de criptoativos, Pode ser moderado. Bitcoin é o mais seguro, né? Lá está, isso depende da escala onde tu Sem estás dúvida. posicionado, não é? Exato. Sem dúvida. Se estás posicionado já na escala dos agressivos, dos investimentos agressivos, e entras pelas criptos adentro, não é? Obviamente aí o teu posicionamento já é diferente. Já não calhar há olhas para os pessoas- certificados da Forro como sendo Sim. o mais conservador, não é? Olhas para o Bitcoin. Se calhar há pessoas que não consideram sequer o Ethereum investimento. Se calhar há pessoas que não consideram sequer que o Ethereum seja investimento e consideram que a Bitcoin seja um investimento. Não é se calhar, há mesmo. Sim, mas eu não estou a dizer que estão certas ou erradas. Estou a dizer que se calhar alguns investidores nem sequer olham para o Ethereum como um investimento e olham para a Bitcoin como um investimento. A nossa frigideira tem estado muito atenta às tuas conversas e tudo o que tu tens estado a dizer, e vai-nos preparar aqui uma série de 4 perguntas Boa. e tu vais ser o responsável por escolher um dos ingredientes que está dentro desta frigideira. É porque ok? a nossa frigideira tem inteligência artificial. Boa. Podes abrir? Nada contra. Vais para o Os bife, não é? veganos. Proteína a sério. Então podes ler em voz alta e Adoro responder. esta pergunta. Esta pergunta é incrível. Então escolheste bem. Se ganhasses o ordenado mínimo, como aumentarias o teu rendimento? Essa pergunta é incrível. Bom, há vários caminhos, não é? Eu sei o que é que eu faria, aponta o que é que eu faria, mas antes de dizer o que eu faria, eu tenho um post sobre é possível matematicamente ser milionário ganhando o ordenado mínimo. Eu tenho lá as contas todas feitas do que é que tinham que fazer. Eu jamais faria esse caminho, ok? Jamais faria. Porém, matematicamente é possível. E acho que é um post engraçado. Vão lá ver como ficar milionário ganhando o ordenado mínimo. E tem lá. Eu faria isso? Não. Tu já escreveste exatamente isso. Ok, engraçado. Certo? Portanto, é muito engraçado. O que é que eu faria? Eu faria o contrário. O que é gratuito? Gratuito, não é? Porque eu não tenho aqui grande OPEX nem CAPEX. Não há aqui grande espaço para ter grandes custos em fazer alguma coisa. Então, eu lançaria um negócio próprio. Começaria a loja no Instagram, custa zero ser viral. Eu já fiquei viral várias vezes com vários produtos diferentes, custa zero. O investimento é zero. Se vocês aprenderem a fazer conteúdo e não têm outra hipótese, o algoritmo ensina-vos, porque se não tiveram visualizações, o meu conteúdo é bom e ninguém percebe. Não, o teu conteúdo é uma bosta. Certo, se não tem visualizações. Certo? Ai, não me percebem o artista que eu sou. Não. Não interessa. Portanto, era isso que eu faria. Lançaria um negócio online. Agora, o que é que eu vou vender? Se eu tiver alguma skill, o infoproduto é bom. Se eu não tiver uma skill, software também é incrível, porque não tem stock, eu também gosto muito. Se tiver um amigo programador em que a gente possa fazer uma sociedade, ótimo. E ele programa nas horas vagas, faça a aplicação e depois eu utilizo as redes sociais para promover a aplicação de forma gratuita, alguma coisa que tenha engagement. Eu já fiz isso, tenho documentado até em direto. Depois podemos falar nesse caso mais à frente, que é muito engraçado. Uma aplicação que eu lancei e logo no primeiro dia foi logo para o top das aplicações mais vendidas em Portugal. Ok. Com zero gasto em publicidade, zero. Certo? E podemos partilhar essa estratégia que eu acho que vai ser muito engraçada. Portanto, era isso que eu faria. Se eventualmente eu não tenho dinheiro para comprar produtos, etc., o ordenado mínimo vai ser difícil, etc. Tentar, se calhar, ir àquelas feiras de artesanato, algumas feiras que possam existir, ver alguém que não está a vender, que tem um produto incrível que não esteja a vender na internet e fazer isso. Mas eu utilizaria a internet. O Naval Ravikant fala sobre isso, que é existem 3 formas de eu alavancar. Se eu não quiser estar a trabalhar, eu posso alavancar uma de 3 coisas. Ou eu alavanco o trabalho de outras pessoas, que o ordenado mínimo não tenho para contratar, certo? Ou eu alavanco o meu capital, Ou o ordenado mínimo não é capital, externo. certo? Posso ir à procura de investidor, pode ser, isso pode acontecer também, não é? Se tiver uma ideia muito boa, mas se tiver uma coisa já feita, depois ainda é mais fácil atrair investimento, não é? Ou então alavancas as tuas competências e a tua inteligência. Não, neste caso não. é tecnologia. Exatamente, ou alavanca a tecnologia. Então eu tenho- esqueceu-se do quarto. A inteligência? Que é alavancar a tua inteligência e as tuas competências. Não, sem dúvida alguma, Porque concordo. tu podes ganhar o salário mínimo por aquilo que estás a fazer, mas não é por aquilo que tu tens aqui na cabeça, não é? Boa. Então, se tu usares a cabeça, já tens um ativo importante que podes usar para poderes aumentar o teu rendimento. Uhum. Acho que basicamente o que tu disseste pode-se resumir com uma frase que eu gosto muito, que é: nunca ninguém ficou rico com salário. Ah.
E se vocês repararem, a primeira resposta, Milton, quando falamos como ficar rico com o salário mínimo é como é que eu crio riqueza, não é? Sem depender do salário. Tu não vais ficar rico com o teu salário. Nem O que tu possível. falaste foi criar um negócio e com base nesse negócio, sim, tornaste rico. Olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Obrigado vocês, malta que está nesse lado. Já sabem, estamos de volta para a semana e agora vamos continuar no nosso Extended. Done. Obrigado, muito obrigado a todos. Até para a semana. Então, aqui agora no nosso Extended version, estamos aqui já com a nossa comunidade mais próxima. Queres dar o exemplo? Como é que se cria conteúdo viral? É porque toda a gente que vê conteúdo viral diz: pá, isto, ganda sorte. Teve sorte, não é? Certo. Tu achas que são umas Não, claro regras que que há. se seguem? Claro que há. Claro que há. Há uma estrutura, posso dar estrutura de conteúdo até, se quiserem. Mas eu vou dar o exemplo da aplicação que eu lancei, não é? Como é que entramos logo no top, etc. Bom, eu não vou estar a ensinar a mim só padre, vocês percebem isto muito mais do que eu, mas tem que haver um MVP. E então eu fiz um desafio com a minha comunidade, que eu tenho uma comunidade também de aquilo que eu chamo musas. O conceito não é meu, é do Tim Ferriss, não é? Musa, um negócio automatizado que gera cash flow para viver o estilo de vida que queres, não é? Que é um conceito que eu gosto muito. Pequenos negócios. E eu então fiz um desafio de 20 dias, meia hora por dia, para lançarem um negócio. Não é? Portanto, a dedicar meia hora por dia durante 20 dias para lançar um negócio específico. Muito bem. Desde a concepção da ideia, em que utilizávamos o Ikigai. O Ikigai é uma filosofia, eu sei, mas o exercício pertencente ao Ikigai, que é uma coisa que se utiliza muito na gestão e no mundo das startups. Não tem mal. É uma lista das coisas que tu gostas de fazer, uma lista das coisas que tu és bom a fazer, certo? Que nem sempre são as mesmas, não é? E depois faz a ligação com aquilo, com o que é que o mundo quer, tendo em conta aquelas qualidades que eu tenho e que eu gosto. Portanto, é uma metodologia para descobrir o que tu vais fazer. Por exemplo, eu Evitar cheguei ao Homem de Finanças assim. O que é que eu era bom? Nos investimentos. O que é que eu percebo? Marketing digital. Já tinha 10 anos de marketing digital. Não tinha 10 tenho agora. Tinha 8 anos de marketing digital. Tinha 8 anos de marketing digital e tinha sentido de humor. E não ouvi nenhuma página de finanças com memes. E todas as páginas de finanças tinham aquela coisa muito formal. Apesar de eu me vestir de forma formal, eu gosto de pensar que tenho sentido de humor. Muita gente discorda, eu sei que não é um tema consensual. Porém, eu gosto de acreditar que sim. E então fiz um bocadinho isso. Fiz uma página com sentido de humor, investimentos, não é? E alavancando aqui uma característica que eu tinha muito boa, que era eu era muito bom no marketing digital. Aliás, eu quando fui para o banco foi porque quando eu tive a proposta do banco foi porque eu era muito bom no LinkedIn. Eu percebi o algoritmo do LinkedIn e eu ficava sempre em primeiro. E eu não tinha doutoramento, era o único que estava naquelas entrevistas que não tinha doutoramento. Aliás, não tinha terminado o mestrado ainda. Mas eu tinha todas as minhas competências validadas, tinha muito mais competências do que os outros todos, porque eu fui aos grupos do WhatsApp todos e dizer: pessoal, por favor, validem as minhas competências. E todo o pessoal validou as minhas competências. Eu tinha 1000 e tal competências, 1000 e tal validações de competências. Nenhum dos meus concorrentes tinha. Eu aparecia em primeiro do outro lado para os entrevistadores. Estás a dizer, no processo de recrutamento que eles faziam no LinkedIn, aquilo depois classifica os perfis com base nos conhecimentos e tu fizeste um hack. Claro. Mas porquê? Porque eu gosto de jogar em casa e eu de plataformas digitais percebo. Estavas a falar da app. Muito bem, desculpa, obrigado. Pronto, então foi assim. O primeiro dia era para o Ikigai, para fazer o exercício, que é exatamente um bocadinho isto que eu te expliquei agora. Fizeram esse exercício e tinha várias coisas. Chegou a um ponto em que a gente tinha que fazer um MVP e testar, não é? Como é que eu vou testar? Então fiz uma aplicação tipo num fim de semana de perguntas. O que é que a aplicação fazia já agora? Perguntas para aproximar as pessoas. Há vários estudos sobre quais é que são as perguntas que criam mais conexão. Então tinha várias perguntas para aproximar as pessoas. Quando as pessoas não quisessem responder a uma pergunta, bebiam um shot. Ok. Certo? Portanto, então, é um jogo... Um drinking game. Drinking game, ok. Certo? Então fiz e a conta que nós fizemos foi da minha esposa até. Ela tinha 900 seguidores e chegámos logo a 200 mil pessoas. Porque todo o storytelling era bom. Imagina, tem que haver um hook. Se querem estrutura, eu posso dar a estrutura. Tem que haver um hook. Tem que haver algo que faz as pessoas parar de fazer scroll. Sim, 3 segundos, chamado hook. 3 segundos no Instagram, 2 segundos e meio no TikTok. Certo? Que é o tempo que tens até a pessoa pôr o dedo na testa e olha, o próximo. E se o áudio for mau, não temos tanto sequer. A pessoa, mau áudio, é logo adeus. Ninguém quer ouvir vídeos com mau áudio. Mais até do que a imagem. Engraçado, não é? Pronto, então hook, ato 1, contexto, em que aquilo que nós queremos falar temos de dar contexto primeiro, certo?
Depois, o ato 2 é quando eu apresento ali uma situação de conflito, o problema. O ato 3 é onde eu apresento a solução. E o 4 é o CTA. O que é que acontece? CTA é para as Call to pessoas action. tomarem ação. Call to action, desculpa, obrigado. E o que é que acontece? Seguimos mais ou menos essa estrutura, chegámos a 200 mil pessoas e era toda a gente a perguntar o nome da app, que ainda correu melhor, porque toda a gente perguntou o nome da app e onde é que está a app? Só podiam dizer onde é que está a app, porque nós fizemos aquilo no Instagram pessoal, não, no TikTok pessoal da minha esposa. Onde é que está a app? Podiam dizer o nome da app, que ainda criou mais engajamento. Eu assim, não respondas, nem digas que não há ainda. Só passado uns dias é que nós fomos responder todos os comentários. Não há app ainda, assim que sair nós vamos aqui responder. E quando nós lançámos a aplicação fomos responder os comentários todos. Portanto, tivemos logo muitos clientes. Uhum. Mas ultrapassámos a Disney em downloads, por exemplo. Tudo com o raio de um drinking game. Isso. E Custou-me 80 euros a fazer a aplicação no Fiverr. pagaste a um freelancer num marketplace onde podes 80 contratar paus. pessoas freelancer. 80 paus. Uau. E portanto, Em era um direto. bocado nessa. Porque eu gravei os dias todos, tenho aqui Qual tudo foi o rendimento documentado. que te deu essa aplicação? Não sei. Sei que o primeiro mês foram para aí, sei lá, 300 a 1000. Eu não sei, mais ou menos por aí. Porque eu não sei se me lembro dos números com publicidade, sem publicidade, que eu depois fiz mais tarde. Fiz publicidade e eu não quero estar a dar números que possam não ser reais. Depois fizeste publicidade para alavancar Mais tarde, ainda mais, claro, para como é crescer. óbvio. Né? E tudo Portanto, correu o teu mal. modelo de negócio era publicidade dentro da aplicação. Não, a pessoa tinha que pagar. Tinha 3 dias grátis e a seguir convertia. Ok. Mas correu tudo mal. Desculpa lá, 3 dias é smart, né? Porque a pessoa instala a aplicação 2 ou 3 dias antes de ir beber com os amigos, depois já chega o Embeda-se, dia, depois tem larga que pagar, depois embeda, esquece. E fica com aquilo para sempre. E subscrição mensal. Mas é verdade, né? Sem dúvida. É, Só tens- sem o dúvida. modelo de negócio dos ginásios. Sim. Inscreve-te e depois. Eventualmente, ser especulativo, mas vou deixar passar. Então, uma coisa engraçada, não é? Que é uma verdade absoluta, que é corre sempre alguma coisa mal. E eu gosto quando as coisas correm mal, porque nós pensamos que aquilo é um obstáculo, e é um obstáculo antes de eu passar por ele, mas depois deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma barreira que nos protege. Não é engraçado quando nós passamos obstáculos? Uhum. Os obstáculos transformam-se em barreiras, porque quem vem atrás vai ter que passar pelo mesmo sítio. E alguns vão esbarrar lá. Não é? Uhum. Portanto, eu gosto de obstáculos nesse sentido. Pronto, então o primeiro obstáculo: a App Store não permite mais drinking games. Ah, E agora? Já tinha feito o MVP, já tinha os clientes, só me faltava o produto. Só me faltava pôr na App Store e vender. E agora? Como é que eu resolvi isso? Passou a ser um desbloqueador de conversa. Temos que mudar alguns termos que estavam no jogo. Não é obrigatoriamente beber, é o que vocês quiserem que seja a penalização. pode ser tirar uma peça de roupa. Olha, certo? Olha, se calhar eras mais viral assim. Se calhar era. Mas provavelmente o conteúdo era bloqueado. Mas não foi o único obstáculo. Depende da companhia. Mas não foi o único obstáculo. Passado uns dias, quando eu vou fazer publicidade paga, passado uns dias já ter a aplicação, etc., já ter inscrito as pessoas que tinham respondido aos comentários, e eu vou fazer publicidade paga, e o que é que acontece? Não deixam fazer publicidade que envolva álcool. E aquele anúncio que tinha ficado viral, que não foi anúncio, foi completamente no orgânico, tinha álcool. Mas o TikTok não deixa. Então não podias fazer publicidade Não podia àquele fazer vídeo. publicidade ao anúncio que era o cash cow. Aquilo que convertia as pessoas. Tiveste de Certo. fazer outro vídeo. Virei aquilo para casal. Fui a um Foi restaurante. aí que entrou a imagem do sutiã. Não, fiz virado para o casal de género, a dor até era já me aconteceu estar com o seu cônjuge e não ter tema de conversa, parece já não há aquela conexão, pum, então não já, a quem é que nunca aconteceu isso? E foi assim. Viral mais uma vez. Aos poucos ainda vais tornar essa aplicação num consultor. Precisava de inteligência artificial, eu precisava para não repetir perguntas. Acho nisto na minha ótica, o produto precisava de ser melhorado e eu não gosto de ter um produto que eu não acho que seja mesmo tipo topo. Não gosto. Tens que ir procurar agora um freelancer no Fiverr que adiciona inteligência artificial ao teu produto. Ou ir ao ChatGPT e perguntar como é que eu vou fazer. Exato. Mas olha, eu acho engraçado porque tu dizes te criares conteúdo, né, de investimento, de finanças, coisas desse género, mas depois acabas a criar um negócio. Uhum. Não é? Não falo muito sobre isso. Qual é o teu, Não é investimento. a tua lógica mental? Ou seja, estás a utilizar uma abordagem oblíqua. Sim, sem dúvida alguma. Eu Não falo é? muito Ou em seja, negócios. Tu estás a aproximar as pessoas e depois vendes uma nova ideia. É isso? Não creio que seja uma nova ideia. O negócio não é investimento. Não é investimento melhor até. Não, imagina, a maior parte das páginas de finanças diz assim: eu fiquei rico com investimentos. E não foi. É mentira. Ficou rico normalmente com negócio. 90% das vezes, escolhe. Podemos ir lá e dissecar. Estás a dizer é Eu não vou dizer o contrário. Não vou dizer o contrário na minha página.
Eu não vou dizer, certo, eu não queria dizer uma coisa dessas, eu não queria dizer eu fiquei rico com os meus investimentos. Não, multipliquei com os meus investimentos. Isso é uma coisa, certo? Normalmente o investimento é para nós multiplicarmos aquilo que já fizemos. ativo que já existe. Salvo honrosas exceções de alguém que investiu em Shiba Inu quando apareceu. Ou quem ganha o salário mínimo, como nós temos a discutir há bocado. Certo, sem dúvida alguma. Ou quem ganhou a raspadinha. Raspadinha, exatamente. Não, mas isso é... Mas percebes? Esse vai gastar o dinheiro todo na raspadinha. Exato. Não, mas isso é muito interessante, porque não se fala muito disso. Portanto, a tua lógica é investir é já depois de tu teres ganho algo? É um caminho mais rápido. Pode ter caminhos mais lentos. Eu disse, eu fiz a matemática. Tem mais contas todas. Se quiserem enriquecer, ficar milionários, guardado mínimo, tem mais contas. Mas não era um caminho que eu seguisse. E a primeira coisa que eu digo é, jamais faria isto. E há quem faça. Mas esse caminho é qual? O lento, o de ganhar um salário e estar a investir parte do salário, nomeadamente o mínimo, não é? É possível, matematicamente possível. É. Eu acho que demorava, desculpa, na tua folha. 40 anos. 20 anos? 40 anos. 40. Eu acho 35, que, assim. repara, eu acho que há com 40 anos, ok, se tu fores por aí e se corresse tudo bem, se calhar chegas aos 80 e já estás bem, não é? Ficas rico aos 80 anos. Não, imagina, se eu começar aos 18, não serve muito, não é? se eu começar aos 18, ou se começar o meu pai por mim. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu acho que no tema dos investimentos dá-se demasiado valor ao dinheiro. Quando na verdade o dinheiro é apenas a ferramenta do investimento. É aquilo que tu pões à frente. O mais importante continua a ser a cabecinha, continua a ser a inteligência que as pessoas têm e a capacidade de visão, de análise do que é que se passa à volta, não é? Porque se não for assim, entras só na... Tens de ser um especialista em análise matemática ou financeira, não sei quanto. Eu tive 20 na faculdade, não é? Pá, mas que vale o que vale, não é? Sim, vale o que vale. Portanto, se as pessoas apostarem, se olharem para si como um ativo, como um ativo mais valioso que o dinheiro, podem fazer o dinheiro que quiserem. E não é? Se eu disser assim, chega aqui e vou-te dar 2 milhões de euros, mas vais-me dar um braço, uma perna, vais ficar mais burro, qualquer coisa assim, a pessoa vai dizer, não quero. Infelizmente acho que muita gente vai dizer que quer. Certo. E se calhar, e voltamos à mesma parte do estudo das raspadinhas, não é? Quanto é que ganham, não é? E qual é que seria a probabilidade estatística de... Sabes que eu tenho um exemplo muito, acho curioso no nosso caso, não é? Portanto, nós somos investidores. Nós investimos em empresas numa fase muito embrionária. Muito embrionária, exatamente. E há às vezes, o que é que acontece? Nós estamos constantemente a falar com empreendedores e pessoas que estão a criar negócios, não é? Muitas centenas. E nós temos que tomar uma decisão se investimos ou não investimos. E o que eu já reparei é que as pessoas ficam mais baralhadas quando a nossa justificação de não investimento é a seguinte: acho que o negócio que estás a construir é interessante, acho que o problema que estás a resolver é real e acho que há uma grande oportunidade no mercado para o negócio que estás a construir, mas eu não vou investir porque a única coisa que eu te posso dar é dinheiro. As pessoas ficam com um nó na cabeça. Quando eu digo isto, as pessoas ficam, isso não faz sentido. Porque faz todo o sentido. Porque reparem, nós não investimos, se é por um investimento financeiro, não nos interessa, não é? Nós, felizmente, já chegámos a uma determinada fase da nossa vida em que podemos olhar para um negócio e dizer, nós estamos interessados em criar esta solução no mundo, em crescer este negócio ou não. O que é que ele vai trazer para as pessoas? O que é que ele vai trazer para as pessoas? Já houve um negócio que nós apanhamos e que eu sei que é um bom negócio. Quer dizer, sei, nunca sabes, né? Mas tenho um feeling muito forte que aquilo vai ser um excelente negócio. Mas é uma missão tão inútil para mim que nós decidimos não investir. E às vezes já tive situações em que as pessoas ficaram chateadas por causa disso. Mas eu acho que é importante perceberes que o que tu decides fazer com a tua vida é um investimento muito grande e tu vais estar muitos anos a fazê-lo. E nós também. Nós, quando investimos numa empresa, nós casamos. Certo? E portanto nós escolhemos muito bem em que é que estamos envolvidos. E se a única coisa que é necessária para crescer aquele negócio é dinheiro, há muita gente que está disponível a dar esse dinheiro. Há muita gente que está disponível a dar só o dinheiro e que também não querem saber de mais nada, não é? Mas não é o nosso caso. E eu acho a piada porque às vezes as pessoas ficam mesmo confusas quando eu faço esta mensagem. Acontece uma coisa similar, mas é em relação à estrutura, por exemplo. Há pessoas que acham que... Eu gosto muito do modelo solopreneur, adoro. E às vezes, se contratasses não sei quantas pessoas, se investisses mais não sei quanto em publicidade, não é bem assim porque não é linear.
podias fazer muito mais dinheiro, mas eu não quero, isso eu comando. Sim. Não é? Sou eu comando, isto é meu. Eu quero este modelo, é este modelo que eu quero. Eu conhecer toda a gente e está tudo bem. E nem todos somos iguais, e acho que é muito importante ter a filosofia por trás, a missão por trás primeiro, e só depois aliás, o Musk tem muito isso, que é o Musk primeiro arranja uma missão e depois é que arranja até maneira de fazer dinheiro com ela, ir à Lua, resolver o problema climático, das alterações climáticas, tudo isso. Ele primeiro tinha a missão e só depois é que pensou como é que eu vou fazer dinheiro para ir a Marte. Ele só pensou nisso depois. Essa não foi a primeira coisa que ele se preocupou. Não, primeiro era a visão, não é? Vamos para Marte. Exatamente. Mas para chegar a Marte é um processo complexo. Ele não fazia tem ideia várias como é que fases. Ele não fazia ideia como é que ia fazer dinheiro com isso. Sim, estar a cobrar para pôr satélites lá em cima que não são dele é um negócio. Não é? Claro, É um sem negócio dúvida para alguma. poder suportar tudo o resto que ele quer fazer. E Não é? bom. É um bom negócio. Sim. Mas eu acho que isto também é muito interessante, mesmo para as pessoas que querem começar a investir, não é? Usarem a mesma lógica. Um exemplo simples. Imagina que tu és super apaixonado sobre cartas Magic. Concordo contigo. Não é? Completamente. Que é um um mercado amigo secundário meu. muito grande, onde se vendem, compram-se e vendem-se cartas Magic em mercados secundários, não é? Claro que sim. Tem um amigo meu que está muito bem graças a esse mercado e que faz trading Exato. das Mas cartas. o que eu queria dizer é, se Muito tu bem. encontrares uma área que realmente tens curiosidade, E tens competências, gostas? gostas, Sabes? E não é? sabes, não é? É muito melhor tu investires em cartas Magic do que ires investir em SP500 ou em NFTs ou no mercado bolsista, não é? Portanto, Sim. é o mais importante é tu encontrares uma área que te apaixone, porque se a área te apaixona, tu vais querer aprender e vais querer saber mais e vais Acho- ser cada vez melhor. Que é Mas o acho que há português. outra coisa que é muito importante nesse tipo de decisões. Tu podes não querer investir em certas coisas porque vão contra os teus valores, não é? Tu podes ter uma grande oportunidade de investir num negócio Tabaco, ou de armas, por exemplo. Ok. não é? E tu não vais querer investir num negócio de armas porque isso vai contra os teus princípios, contra os teus valores. Uhum. E se tu investires no negócio de armas contra a tua vontade, pela ganância de ganhar o dinheiro, provavelmente vais pagar mais tarde isso com arrependimento, com seja aquilo com que for, não é? Uhum. Ou seja, tu vais ver determinado tipo de imagens e vais pensar, será que eu contribuí para aquilo? Uhum. 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 E é curioso toda a gente preocupar-se com a questão do ambiente e do aquecimento global e não sei o que, não sei quantos, mas não se questionarem sobre isso que eu acabo de dizer. Porque efetivamente há muita gente que está a contribuir para que isso aconteça. Uhum. Ou, quer dizer, as coisas acontecem, mas pode-se contribuir para acelerar ou para travar um bocadinho, não é? E as travagens ou os aceleramentos fazem-se em pequenas doses, não é? Como nós sabemos. Sim, o que tu estás a dizer é que por causa desta questão agora de todos os conflitos globais que estamos a ter, cada vez mais conflitos, e do mundo multipolar que se está a criar, cada vez há mais incentivo para investir na área da defesa. Uhum. Nós nunca chamamos a área da guerra, Nós chamamos vimos. sempre a área da defesa. E nós vimos este ano o orçamento da União Europeia era enorme. Exato. Há uma quantidade de fundos que apareceram na Europa para investir em, volto a dizer, defesa, né? Que é a forma como nós justificamos para termos menos peso na consciência, né? A área chama-se defesa, não se chama Engraçado. armas, nem se chama guerra. Nem se chama tráfico de armas, não é? Yeah. E E vês não a é, de quantidade facto, de pessoas que estão à volta já a olhar para esses fundos e para essas oportunidades, né? Uhum. E a esmagadora maioria é uma questão financeira. Uhum. Sem É ganhar dúvida. dinheiro. Portanto, acho que o objetivo de ganhar dinheiro não deve ser o primeiro objetivo do investimento. Concordo, plenamente. Eu acho que sim. Se não Mas é éramos difícil, as todos, pessoas se não éramos todos traficantes de droga. Não, eu e não darmos. creio que a droga seja tão bom negócio assim. Acho que há muitos negócios melhores que a droga. Não acho que seja. não acho. verdade. Objetivamente eu não acho que seja. Objetivamente eu não acho que seja. Tu Mas achas que por causa- seja? Depende. Acho que as margens não são incríveis. Acho que nada é incrível. Do pouco que eu sei, também não sou um expert. Eu também não sou, Nem na ótica do utilizador. também não sou Como expert. punhamos em relação ao Excel no currículo vitae. Nem na ótica do utilizador. Eu só acho é que, dado o estado da indústria, olhando hoje de forma crua e dura, não compensa de forma nenhuma, porque o risco é gigante. E a margem, não acho que as margens Não sejam conheço as incríveis para. Não do conheço as pouco- margens. do pouco Mas que- imagino, desde plantar uma papoila até andar a vender heroína nas Certo. ruas, deve haver uma margem do caraças. Há Certo. muita gente a comer pelo meio. Achas, sim, imagina, e não, acho que não haja assim nenhuma empresa dessas com a verticalidade toda, não é?
Falta inovação na área. Pois falta. Não, é que há muita Como é que criatividade. isto veio aqui parar? Mas vamos... Mas Não, olha, mas a sério, há muita Tu criatividade. tens um negócio do pó, não é? Que se chama Toner, para impressoras, Isso é pior. que é ganhas muito mais dinheiro, Esse tem uma margem incrível. Que é legal. Custa mais que o sangue. não é? É mais caro do que esperma. É mais caro do que esperma. Os Estás a ver? mililitros. Epá, e, de Perma facto, também é em todo lado, não é? Mas é das coisas mais caras. e Mas altamente, mais caro do e que sangue. altamente poluidor, hein? Já É? usaram? Então, claro. Não faço ideia. Uma O que eu loucura. aprendi hoje. Certo. Mas o que eu ia dizer dos traficantes é que eu acho que é uma indústria altamente criativa e é diferente ser criativa e ser inovador. Uhum, Eles são muito criativos em meter coca nas bananas, uhum, né? Mas inovação não é isso. uhum, Eles estão a fazer a mesma coisa há anos. Simplesmente Uhum. encontram sítios novos para enfiar. uhum. Mas acho As que bananas? Certo. mas acho que Podes ler como quiseres. Mas acho que nesse negócio há gente muito criativa. Por exemplo, os Estados, quando estão a despenalizar o consumo da droga, não é? Uhum, São muito fixe, mas depois como é que as pessoas vão adquiri-la? uhum. É hipócrita, não é uma lei hipócrita. Como é que Boa. vão adquiri-la? Boa, que deu resultados muito bons resultados em Portugal e somos até objeto de estudo dos resultados que nós conseguimos em Portugal com a descriminalização, não é? Mas como é que se tu descriminalizas o Mas é hipócrita. consumo, onde é que tu vais comprá-la? É hipócrita. Aparece por À obrigação do farmácia? Espírito Santo. Era o Hã? terceiro segredo de Fátima, era esse. Aparece debaixo de Pois. pedras, não sei. É incrível, não é? Uhum. Isso é uma dinâmica económica bastante complexa. Olha, Milton, vamos aqui. Últimas 3 regras para inspirarmos as pessoas a fazerem melhores investimentos, a educarem-se melhor, a Uhum. terem melhores vidas. O que é que as pessoas não se podem esquecer? 3 regras para saírem daqui. Sabes que isto é clickbait? Eu também sei fazer clickbait. Tens que dizer 3 regras, não dizer, vamos falar de regras. Não. 3 regras para te tornares milionário. Uhum. Há uma maneira melhor de pôr esse título já agora. Os milionários fazem estas 3 coisas, Já está. certo? Então, vá, o que é que os milionários fazem? Golfe. Isso é um gasto, não é? Não, E daí não, não? não é. É Não é, network, de maneira não é? nenhuma, de maneira nenhuma. Aliás, eu, Ele vai dizer que é investimento em network. Exatamente. eu vou dizer Tu tá- rodear-me, não é? Criar oportunidades, rodear-me de oportunidades, não é? E há uma frase do Woody Allen que eu vou parafrasear. Eu sei que a frase não é esta, mas eu vou parafrasear, que é: o segredo do sucesso é aparecer. É estar lá só, não é? Acontece qualquer coisa. E eu acho que é importante. Eu acho que as pessoas valorizam muito isso, que é ir a tudo quanto é convenções de negócios, for esse, ou tudo o que seja convenções e eventos de investimento. Já que não percebem, aí vão perceber, mais tarde ou mais cedo, é impossível não perceberem. Eu, quando era mais novo, eu percebia de bola, percebia muito futebol, porque o meu ambiente só falava de futebol. Às vezes estávamos quinta-feira a discutir uma jogada de domingo, como se o árbitro fosse mudar à quinta o penalti do domingo, que não vai, já passou, porque é que a gente ainda está a falar nisto? Não é? E tanto, eu quando era mais novo percebia de bola. Agora percebes bola de bola. Percebo quase bola de bola. Eu fico triste, mas depois penso, é esta a razão, não é? Porque no meu grupo de amigos fala-se de investimento, negócios. Os grupos do WhatsApp que eu tenho é isso. Parece lá somos homens, parece lá muita coisa que não era suposto. Porém, a maior parte... Penaltis. Sim, parecem alguns penaltis. Mas a maior parte é isso. Portanto, uma coisa seria essa. As outras 2 não são minhas, são da minha avó. A minha avó... Pá, isso já está um bocado atualizado, não? Nada, zero. É intemporal. Era aí que eu queria chegar. A minha avó foi empresária nos anos 70, boa empresária, conseguiu criar. O sonho dela era oferecer uma casa a cada filho. E conseguiu oferecer uma casa a cada filho. Como é que ela chegou lá? Ela ficou viúva aos 30. A única coisa que tinha era uma escola de condução endividada, que tinha acabado de ser aberta. Na altura era por concurso, foi numa vilazinha assim, quase nenhum habitantes. E só tinha dívidas, não é? E ela nem carta tinha. Uma escola de condução Sim, numa vila onde não há habitantes nem carros. Fantástico. Quase. Não, onde toda a gente tem carta. Ela não tinha carta de condução, portanto não tinha o curso de instrutora, como é óbvio, nem o 6º ano que era necessário para tirar o curso de instrutora. Portanto, o mais fácil era vender. Os concorrentes todos a querer comprar aquilo, não é? Que nunca se vai aguentar. E ela disse que não. É assim, só não me ponham tempo para pagar as dívidas, mas eu pago as dívidas todas. E ela conseguiu, conseguiu construir um património até grande. E se eu chegar ao pé da minha avó e lhe perguntar: vó, dá aí
duas coisas só, porque pediram-me 3, eu já dei uma, só preciso de outras 2. Ela vai dizer fé e determinação. Então o que ela vai dizer? Porque ela só fala das coisas boas, como é que conseguiu virar, e ela tem um património mesmo grande. Eu não quero dizer números, até porque ela ia me desmentir, apesar de ser verdade, mas ela tem um património grande. E vai ser essas duas coisas. Ela não vai falar de atenção ao CAPEX, atenção ao OPEX, atenção ao crescimento anual, nada. Não é isso que ela vai dizer. Mas quando ela diz em fé, não é fé em Deus, é fé no que estás a fazer. Fé, ela seria em Deus, mas eu vou pôr esse sentido, não é? Porque ela é religiosa. E eu sei, porque ela só fala dos momentos bons, o que conseguiu e não sei, e depois abriu uma orivesaria, depois abriu mais não sei o quê, depois abriu uma padaria, depois comprou um prédio e depois, certo? Mas aquilo foi, para ela, na visão dela, não é? Foi fé e determinação. Determinação de não desistir e fé de acreditar que o universo conspira contra ela, a favor dela e não contra ela. Não é? Portanto, e é isso, eu acho que são as duas coisas mais importantes. Quando a gente perde a fé, acaba por não fazer as coisas, acaba por não conseguir fazer. E quando perde a determinação é uma coisa. Portanto, acho que determinação e fé são as duas coisas. Acreditar que vai correr melhor e ir mesmo até ao fim. O Elon Musk faz muito isso. Ele quer mais pontos todas. Não é? Quando ele pegou no dinheiro do PayPal, não é? E queimou tudo. E queimou no sentido de está aqui o dinheiro todo e está aqui o dinheiro todo. Agora, ou isto dá certo ou isto dá certo, não é? E acho que isso acho que falta. Total, né? Fé e determinação, vai até ao fim. E eu tenho a certeza absoluta, e vocês também sabem que sim, porque já viram muitos negócios iniciais em que se calhar há noites de desespero, ainda mais com 3 filhos para criar. Eu diria se calhar não. De certeza que há noites de desespero. Não é? Com 3 filhos para criar, uma pessoa que nunca teve, que veio do campo, do Alentejo, que veio do campo, nem o 6º ano tinha, nem carta de condução, não sabia o que era conduzir. Ela deu aulas de pesados e tudo. Eu tinha uma escola de condução, essa é que é muito. Certo? Não, e depois ficou uma escola de condução especial porque ela tinha as categorias todas. Yeah. Certo? E portanto eu acho que sim. Portanto, vamos jogar em casa. Eu posso dar mais uma extra? Não quero. Tá bem, vá, dá lá mais uma. Já estragaste. E nós metemos assim as 3 coisas para ser mais uma bónus. E depois um bónus. já sabes toda. Então as três são colocar-me, rodear-me das pessoas certas, pelo menos dos temas certos. Pode não ser as pessoas certas, você nunca sabe se é a pessoa certa ou não, mas os temas certos, daquilo que quer ser expert. Se eu quero saber mais disto, vou rodear-me de pessoas que percebam disto. Determinação e fé, que foi a minha avó que deu, e muito bem. E a quarta é apostem nas vossas capacidades, joguem em casa. A maior parte das pessoas está, aquele gajo faz muito bem isto, então vou fazer isto também. Aquilo é ajustado às capacidades dele. Vai fazer uma página com memes de finanças para ver se funciona contigo. Duvido. Podes tentar, mas eu duvido. Certo? É se estás a tentar evitar a concorrência. Sim, essa é uma dica. É uma forma simples de evitar a concorrência. Mas é verdade, as pessoas jogar em casa. Em vez de imitar, procura-te, não é? Eu posso copiar, como é que é roubar com arte, não é? Roubar com arte é roubar algo que alguma coisa que está a ser bem feita, mas fazê-la à minha maneira. Tu estás a adotar a ideia, não é? Aliás, o Naval tem uma. Há bocado falaste do Naval. Adotar e adaptar. Há bocado falaste do Naval e o Naval tem uma muito interessante que é imagina que tu escolhes uma coisa que tu és bom. É muito difícil tu chegares ao top 5% ou ao top 10% do mundo a fazer aquilo. Porque há muitas pessoas, não é? Mas se tu escolheres 2 coisas em que és muito bom, brilhante, já é muito mais possível tu chegares ao top 10% de quem faz as 2 coisas. Estás a falar de 2 coisas que possam ter uma interligação. 2 coisas em que tu és bom. Em que faz a interseção e resulta algo completamente diferente. É? Do género, tu és muito bom com programação, mas também és muito bom a escrever. Então se calhar tu devias estar ali nos algoritmos de Large Language Models. Não sei, estou a inventar completamente. Sim. Mas encontrares uma interseção para te tornares mais único, digamos assim. Sem dúvida alguma, concordo. E se calhar em vez de 2, pôr 3. Quantas mais adicionas, mais único torna-se. E agora, acho que as pessoas não sabem, não têm muito esse exercício de autoconhecimento de saber aquilo que são boas ou não. Mas há um truque bom. Perguntem aos vossos amigos. Deem espaço. O que é que tu achas que eu sou... vossa mãe. A mãe vai dizer que é tudo, mas sim. Mas o que é que tu achas que eu sou bom a fazer? Não é? E perguntem aos amigos, normalmente os amigos, olha, eu vou ter contigo quando tenho este problema. Okay. Ou então vejam isso. Que conselhos é que os meus amigos me pedem? Não é? E que isso é uma questão que me coloca muito. E como é que eu descubro os meus interesses? Olha, isto é fácil por causa dos algoritmos. Os algoritmos conhecem-vos melhor do que vocês conhecem vocês próprios. Se vocês abrirem o TikTok e abrirem o YouTube, o feed, vocês sabem de que é que vocês gostam. Eu não me interesso por nada. Interessas. Dá-me cá o teu YouTube que eu digo já o que é que interessas. Ui. Mas é verdade, a pessoa... Mas imagina, eu gosto de gossip. Faz uma página de gossip. Há tanta gente a ganhar dinheiro com isso.
Temos montes de modelos de negócio à volta do gossip, a Caras, a CMTV, há tanto modelo de negócio. Toda a TV. Ah, desculpa. Toda, não digo 100%, mas cá 150. Olha, Milton, muito obrigado por teres vindo aqui Obrigado, partilhar um eu. bocadinho sobre finanças. Malta, espero que a gente tenha inspirado. Se conheces aí algum amigo teu que está com dificuldades em entrar e precisa de ouvir aqui algumas coisas, já sabes, partilha o episódio com ele, dá-nos um like, dá-nos um comment. Vamos checar a página do Homem Finanças aqui do Milton. E nós voltamos para a semana com mais Muito obrigado. Obrigado, Milton. Obrigado, Obrigado a eu. todos. Pois é, não. Dan. Muito bem. Muito bem. We have control.